Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos com a disciplina de Língua Portuguesa. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre variação linguística geográfica e variação linguística histórica. Hoje nós vamos dar continuidade à língua portuguesa, mas com um novo assunto, certo? Na página 21, que é a nossa próxima página da disciplina, nós temos a produção de texto, que nós não vamos realizar, mas nós vamos conhecer um pouco sobre a carta de leitor, que é um assunto muito importante que você deve conhecer, certo? Então, o que é a carta de leitor? A carta de leitor é um texto escrito por um leitor e enviado para diversos veículos de comunicação, como jornais, revistas. A carta de leitor, ela tem especificamente 3 funções, certo? A carta de leitor, ela tem o objetivo de ou elogiar alguma matéria que foi feita, ou fazer uma crítica daquela matéria, ou mesmo fazer alguma correção que porventura o leitor tenha observado. Então, olha só, você leu uma matéria em uma revista e você gostou muito, e aí você queria elogiar, parabenizar por aquela matéria. Então, geralmente, nas revistas e jornais, tem um espaço para a carta de leitor, onde você escreve um texto elogiando, certo? Ou, como eu disse, criticando a matéria, se você não gostou, se você não achou pertinente, ou corrigindo algum erro ortográfico ou algo parecido, certo? Sabendo do que é carta de leitor, nós temos um exemplo na página 21, onde tem um exemplo de carta de leitor que foi escrito, e aí depois você pode fazer uma leitura, certo? Só para conhecer. Agora nós vamos para o nosso assunto de hoje, que é lá na página 23, com o tema palavras terminadas em U, L e O. Nesse assunto, vamos analisar primeiramente as letras U e O em final de sílaba, certo? O que nós temos que observar? Nós temos que analisar primeiramente a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Se a sílaba tônica ela estiver na última sílaba, essa palavra é escrita com U. Mas se a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, estiver na penúltima ou na antepenúltima posição, essa sílaba vai ser escrita com O, certo? E o L, professora, como é que eu devo usar ele? Na maioria das regiões do Brasil, o L em final de palavra, em final de sílabas, ele tem o som de U. Mas, professora, como diferenciar o uso do L e do U nas palavras? Vamos analisar juntos. O U é usado em final de sílaba quando ele sozinho for tônico. Exemplo, baú, jaú. Agora, quando for a sílaba toda tônica, se usa a letra L. Exemplo, moral, afinal, ok? Então, na página 23, nós iniciamos o nosso assunto sobre palavras terminadas em U, N e O com uma crônica. O que é uma crônica? É uma narração curta, produzida essencialmente para ser vinculada à imprensa, pode ser jornais ou revistas, ok? Então vamos ler essa crônica. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história. E todos a quem ela contasse rissem e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida da moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria: mas essa história é mesmo muito engraçada. Então essa foi uma crônica de Rubem Braga, que foi publicada em As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, certo? Letra A. Que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? E por que ele queria escrever isso?
Ele gostaria de escrever o quê? Uma história muito engraçada, não é? Por quê? Aí pergunta, por que ele queria escrever isso? Porque ele queria que a moça doente risse e se alegrasse. Letra B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Jornal. Louro. Meu. Essas palavras terminam com um som semelhante. É uma afirmação. Assinale a alternativa que apresenta que som é esse. Som de U, som de O ou som de L? Vou repetir. Jornal. Louro. Meu. Eles têm o som de U, não é? Muito bem, eu tenho certeza que você respondeu daí. Então, vamos passar para a página 24. A página 24 e 25 você fará em casa, certo? Olha só. Na página 24 você tem a questão de número 2 e número 3. Vamos para a questão de número 2. Algumas palavras que têm um som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Isso é verdade. Complete as palavras nos quadros abaixo com O ou com U. Aí eu vou ler para você. Raio. Riso. Vivo. Muito. Sagu. Cacau. Uirapuru. Shampoo. E aí você vai completar essas palavras ou com O ou com U, ok? Lembre das dicas que eu dei no início do vídeo. Letra A. Contorne a sílaba tônica de cada palavra, ou seja, você vai completar aí a sílaba mais forte. De novo. Raio. Riso. Vivo. Muito. Sagu. Cacau. Uirapuru. Shampoo. Então, você vai circular a sílaba tônica. B. Agora, complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras do quadro acima. Você vai completar esse texto ou com O ou com U também, ok? Questão de número 3. Leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Abril, abril. Mal, mal. A pronúncia das letras L e U nas palavras acima é semelhante ou diferente? O que você pode perceber? Que elas são o quê? Olha, abril, abril. Mal, mal. Elas são... Você tem um quadradinho e outro quadradinho. Agora, assinale com o X a alternativa correta a respeito dessas palavras. Olha só. Nós percebemos que acima elas têm um som semelhante, não é? Se a gente fala, a gente não consegue diferenciar qual é a escrita com L e qual é a escrita com U, não é? Então, a resposta da anterior é semelhante. Letra B. Agora assinale com o X a alternativa correta a respeito dessas palavras. Você tem dois quadradinhos. As palavras que terminam com L ou U têm um som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Será? Se for verdade, você marca um X. Segundo quadradinho. As palavras que terminam com L ou com U têm um som final semelhante e mesmo significado, mas a escrita é diferente. Será? Página 25. Questão de número 1. Complete os quadros com os diferentes nomes das imagens abaixo, de acordo com o que se pede. Olha só. Você tem diferentes imagens aqui, chapéu, jornal, caju, pastel, certo? E aí nós temos livro, urubu, pato, anel, que mais? Bolo. O que você vai ter que fazer? Você vai colocar essas palavrinhas de acordo com as colunas aqui. Aqui, palavras terminadas em U. Aí você vai procurar aqui as palavras que são terminadas com U. Lembrando que tem 3 aqui, tem 3 aqui e tem 3 aqui corretamente, certinho. Nem mais nem menos, certo? Então, a página 25 também é o seu dever de casa. Agora você vai passar para a página 26, onde nós temos um novo assunto chamado sons do X. O X pode apresentar diferentes tipos de sons. Por exemplo,
X com som de CH. Exemplo, enxada. X com som de S. Exemplo, extinto. X com som de Z. Exemplo, exame. Então, vamos para a página 26, vamos interpretar uma pequena cena. Olha só, observe a cena a seguir. Estas malas cabem no porta-malas? Sim, mas preciso retirar uma caixa que está lá. Será que o próximo táxi demora? Estou exausta. Letra A. Onde essa cena se passa? O que você observou para chegar a essa conclusão? Provavelmente, essa cena ela está acontecendo na saída de um aeroporto, né? Escreva os quadros abaixo, nos quadros abaixo as palavras da cena que possuem a letra X. Então, olha só. Na primeira fala, estas malas cabem no porta-mala? Não tem, não é? Segundo balãozinho. Sim, mas preciso retirar uma caixa que está lá. Tem o quê? Caixa, primeira palavra. Terceiro quadradinho. Será que o próximo táxi demora? Estou exausta. Só aí nós temos próximo, táxi e exausta. Olha só. Nós temos táxi, próximo, caixa e exausta. Tinha caixa no segundo balãozinho, certo? Táxi, próximo, caixa e exausta são as palavras que possuem X. Agora, contorne as sílabas que possuem a letra X nas palavras que você escreveu. Ó, táxi, você vai ter que circular o XI. Na palavra próximo, você vai circular a sílaba XI. Na palavra caixa, você vai circular as letras X, A. E na palavra exausta, você vai circular a sílaba X, A, U e S, ok? Letra C. A letra X nas palavras acima tem um som semelhante ou diferente? Tem sons diferentes, como eu já tinha falado no início, diferentes tipos de sons. Som com CH, som com S, som de Z. Agora vamos passar para a página 27, onde nós temos a questão de número 2. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com X. Na primeira palavra, nós temos dois quadradinhos. O primeiro quadradinho e o segundo quadradinho. Nós vamos organizar as palavras nesse retângulo maior, certo? Então, a primeira palavra nós vamos formar enxurrada, ok? No segundo quadradinho, nós vamos formar anexo. No terceiro quadradinho, nós vamos formar a palavra extinto. Vamos passar para o quadradinho de baixo. Neste quadradinho, nós vamos formar a palavra auxílio. No próximo quadradinho, nós vamos formar a palavra exame. E no terceiro quadradinho, nós vamos formar a palavra complexo. Por fim, a última linha, nós vamos formar a palavra exemplo. Próximo, enxada. E por último, expectativa. Agora que você já preencheu esse retângulo maior, você vai pintar os quadradinhos ao lado de cada palavra de acordo com a legenda a seguir. Você vai pintar esse quadradinho aqui nas palavras onde o X tem som de S. Vai pintar o quadradinho de azul para o X com som de CH. Vai pintar o X com o som de Z, com a cor verde. E vai pintar de roxo o X com o som de CS, certo? Então, vamos lá. Essa parte de pintar você vai fazer sozinho. Então, vamos preencher. A letra X pode apresentar o som de CH, como enxada, o som de S como extinto, o som de Z como exame e, por fim, mais um, olha só, o som de CS como anexo, certo? Faltou colocar o som de CS, que eu não tinha falado no início do vídeo. Então, tem 4 sonzinhos que a letra X pode apresentar, ok? Então,
A página 28 continua a sua atividade sobre os sons do X, mas juntamente com a atividade anterior como dever de casa, você vai fazer a página 28 como dever de casa, que é muito legal de se resolver. Além dessa página 28, você vai lá para o final da disciplina de língua portuguesa, onde tem uma atividade muito legal que também faz parte dos sons do X, que é a página 76. A página 76 também será o seu dever de casa. Então, você tem 4 páginas como dever de casa. A página 76, você tem questão de número 4. Olha só, como é a 76? Você tem algumas figurinhas e embaixo dessa figurinha você tem algumas letrinhas, algumas sílabas. O que você vai fazer? Você vai substituir as letras que correspondem a esses desenhos. E aí você vai formar palavras, ok? Depois de formar todas as palavrinhas, você vai fazer igualmente a atividade da página 28, que é dever de casa também, e vai pintar esses quadradinhos aqui de acordo com o som que o X tem. Se é um som com CH, com S, som de Z, som de CS, ok? Então, olha só, você tem as páginas 24, 25, 28 e 76 como dever de casa. Então, hoje você não pode deixar de fazer essa atividade, porque é muito importante realizar todas as atividades. Primeiramente, para que você possa compreender o assunto. Segundo, para que você deixe o seu livro tudo atualizado e nós possamos completar o nosso 4º trimestre com sucesso, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. Agora, comece a sua atividade. Bons estudos e tchau, tchau!